tema do nosso estudo de hoje será misericórdia. Iniciamos o nosso estudo trazendo alguns conceitos a respeito da palavra misericórdia, que significa compaixão suscitada pela desgraça alheia, sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, piedade, compaixão, ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia. Vale a pena também relembrarmos o que significa a palavra compaixão. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. A palavra misericórdia é a junção de duas terminações que significam ter compaixão do coração. Significa termos a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar nossos sentimentos dos sentimentos de outro. A palavra misericórdia é também usada como interjeição. Misericórdia é uma exclamação usada quando nos deparamos com uma situação de desespero, de sofrimento, um grito de quem pede compaixão. Também utilizamos para aquele que carrega a bandeira da misericórdia, que é quando o indivíduo tem bondade no coração. É a pessoa que está sempre pronta para ajudar o outro, se preocupa com o outro sem segundas intenções. É o chamado bom samaritano. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, Kardec, no item 4, nos esclarece. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. E Kardec nos lembra: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em sua primeira parte, no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, no item 29, nós aprendemos que a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ele perdoa não é exonerado. Enquanto não satisfaz, a justiça sofre as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, nós observamos mais de 20 ocorrências nas preces apresentadas por Kardec da palavra misericórdia. No livro O Céu e o Inferno, em sua parte primeira, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas,
Nós aprendemos que na oração dominical, ele nos ensina a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, como nos perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não tivesse nenhum perdão a esperar, seria inútil pedi-lo. Mas esse perdão é sem condição? É uma graça, uma remissão pura e simples da pena incorrida? Não. A medida desse perdão está subordinada à maneira pela qual tivermos perdoado. Ou seja, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir que o homem fraco fizesse o que ele, o onipotente, não faria. No livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, no item 20, Kardec nos ensina que Deus, sendo soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas a castigos perpétuos pelas faltas temporárias. Oferece-lhes sempre os meios de progredir e reparar o mal que elas praticaram. Deus perdoa, mas exige o arrependimento, a reparação e o retorno ao bem. De sorte que a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no mal. Por conseguinte, o castigo seria eterno para aquele que permanecesse eternamente no mau caminho, mas assim que um sinal de arrependimento entra no coração do culpado, Deus estende sobre ele a sua misericórdia. Na Revista Espírita, de 1867, no mês de setembro, no item Caracteres da Revelação Espírita, Kardec nos explica que a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido que ela é a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo, sob o qual ele faz encarar a divindade. Um Deus clemente, soberanamente bom e justo, cheio de mansuetude e de misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus dos exércitos que preside os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros. Mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção a todos os seus filhos e os chamam todos a si. Mas que diz aos homens: vossa verdadeira pátria não é deste mundo, é no reino celeste. É lá que os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos rebaixados. Mas o Deus de misericórdia que diz: perdoais as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem pelo mal, não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Mas o Deus grande, que olha o pensamento e não se honra com a forma, enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. No livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas, Emmanuel, através da psicografia bendita de Francisco Cândido Xavier, nos exorta: a misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre.
Compadece-te dos infelizes. Não lhes conheces os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que provações terão eles pela frente. Compadece-te dos maus. Eles ignoram as consequências dos próprios atos, dos sofrimentos que os esperam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. A lei, os salmos e os profetas nos dizem que Deus é misericordioso, pronto a perdoar. Deus não nos trata segundo o nosso afastamento de suas leis, por ser muito grande a sua misericórdia. É verdade que desde a primeira revelação, ele nos mostra, não dá o culpado por inocente, mas a providência divina nos oferece seu perdão, através das oportunidades infinitas. Só depende de nossa compreensão do erro cometido, que nos remete à necessidade de reparação. Perdão é sinônimo de purificação para Deus. A misericórdia de Deus aparece não só no perdão individual, mas também em que ele atenta para a necessidade do seu povo, que ele se compadece de nós de maneira perfeita, infinitamente justo e bom, como somente ele pode ser, de forma absoluta e máxima. Assim, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. A misericórdia divina exige de nós também misericórdia, conforme evidenciado na oração dominical, que nós já falamos. Entre tantos outros esclarecimentos, pois não há como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem a misericórdia. É a razão, na reflexão da fé raciocinada, que revela o sentimento profundo da comunhão entre a justiça e a misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. No livro Instrumentos do Tempo, no capítulo 20, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos fala que cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. E ele nos faz uma pergunta fundamental. Quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e da aspereza em torno dos próprios passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos? E Emmanuel também nos exorta. Plantemo-la em nosso caminho, trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem, na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestade e incompreensão. Bem-aventurado os misericordiosos, não podemos esquecer. Será possível que ande juntas a misericórdia e a justiça divina? E quem responde é o grupo de estudo de Haroldo Dutra, estudando Isaías à luz do Espiritismo, que no encontro 21 nos esclarece
que na justiça divina temos uma amálgama, justiça e misericórdia. Pois Deus nos dá a oportunidade de resgatar, expiar, aprender para sair da imperfeição, vivendo hoje o que aparentemente não merecemos. Vivendo hoje porque só somos capazes de enxergar o hoje, quando na verdade é uma oportunidade de resgate. Conforme a música de Adoniran Barbosa, Deus dá o frio conforme o cobertor. Uma imagem que bem traduz a justiça e a misericórdia divina. O frio é a justiça divina, alcançando o ser que ontem fraudou, burlou a lei. O cobertor, que auxilia a vencer a intempérie, significa a misericórdia, que se estende a esse mesmo devedor. Basta olharmos com os olhos de ver. Em todas as situações da vida, a justiça de Deus se manifesta em sua misericórdia. Assim, no mundo de vicissitude em que vivemos, encontramos as enfermidades como consequência dos nossos descalabros do ontem ou do hoje, excessos, abusos, intemperança. E ao seu lado, se multiplicam e desenvolvem-se a ciência, a medicação, o tratamento, minimizando as dores. Como aprendemos no Livro dos Espíritos, em sua primeira parte, capítulo 1, Deus é infinito em suas perfeições. A justiça estabelece o ressarcimento à lei e a misericórdia. Nos dá a oportunidade de reparação, resgate, expiação e prova. E pensando nos dias em que estamos vivendo, em que muitas das vezes nós podemos pensar sobre uma cólera divina, conforme já nos acostumamos a pensar há tantos anos atrás, aprendemos na Revista Espírita, de 1867, de novembro, nas notícias bibliográficas, A Razão do Espiritismo, que os cataclismos, longe de ter o caráter exclusivo de um castigo infligido à humanidade, são, ao contrário, um ato de misericórdia divina que fecha a esta o abismo onde a precipitavam suas desordens, que lhes abre as vias do progresso, que deve levá-la ao caminho que ela deve seguir para assegurar a sua regeneração. Portanto, meus irmãos, nós devemos olhar a todos os acontecimentos, vendo a misericórdia de Deus. Nós agradecemos a oportunidade de toda reflexão, de toda aprendizagem. Muita paz e gratidão a essa doutrina espírita que tanto nos esclarece a todos os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Muito obrigada.